Olá, boa tarde a todos. Estamos agora começando a nossa conexão com vocês, né, para que nós não passemos aí do nosso horário exato de início. Ok, então nós vamos começar, tá? Hoje nós temos aqui conosco, né, a Verusca, colega nossa, membro da equipe do SISMEPAR, e que vamos começar mais uma discussão de caso da telemedicina na saúde do idoso, tá? Nós, como de praxe, para quem está se conectando conosco hoje pela primeira vez, nós sempre trazemos um caso advindo geralmente de serviços da atenção primária, e a partir deste caso, nós fazemos um pequeno debate sobre as intervenções, as potencialidades que podemos dar num plano terapêutico para esse idoso, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade de saúde desse idoso, tá? Esse é um serviço que o GESEM, o Grupo de Estudo de Envelhecimento da UEL, realiza mensalmente, sempre em parceria com a Regional da Saúde, a equipe do SISMEPAR e outras regionais que possam estar hoje conectadas a nós, tá bem? Então, hoje nós temos um caso aqui, a Verusca é de Londrina, na verdade, mas nós temos um caso da área do município de Rolândia, né? Então, como de praxe, nós vamos passar a palavra para a Verusca, que vai fazer a leitura do caso, e na sequência a gente vai discutir um pouquinho as possíveis propostas de intervenção terapêutica, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, dizer para vocês e reforçar para vocês que vocês podem ir colocando dúvidas ou observações aí, digitando para nós através do chat, e nós vamos tentando incorporar as dúvidas e sugestões de vocês na nossa discussão, tá? Caso alguém tenha também alguma dificuldade de escuta ou de visualização, nos comunique pelo chat, que a nossa equipe técnica está a postos para nos ajudar, tá bem? Então, vamos lá, mais uma discussão de caso de saúde do idoso. Verusca, você pode ler o caso, falar sobre o caso para nós, por favor? Uma mulher de Não mesmo. Então vamos recomeçar. Recomeça lá para nós. Então, boa tarde a todos e a todas. O nosso caso, ele é uma paciente de 60 anos, dona de casa, viúva, 4 filhos, 2 anos de escolaridade. Ela é residente do município de Londrina, porém ela veio encaminhada pela UBS de Rolândia. O diagnóstico dela é prévio de hipertensão e diabetes. Ela tem luto por óbito do cônjuge há 7 meses, com episódios de tristeza, vontade de chorar, que vem acrescida de história de desânimo e perda de interesse pelas atividades cotidianas, inapetência, hiporexia com perda de peso, cerca de 6 quilos em 3 meses, déficit de sono, irritabilidade. Queixa de esquecimento, que inclusive tem sido referido pelos familiares, pois esquece recados, repete várias vezes as mesmas perguntas, e outro dia perdeu-se na rua próximo da sua casa, onde ela sempre frequenta. Das outras queixas, ela considera a saúde muito ruim em relação aos outros da mesma idade, refere sensação generalizada de fraqueza, tontura ao erguer-se bruscamente, tem tido quedas frequentes, mais de 3 quedas neste ano, que ocorreu por tropeçar, limitação de amplitude de movimento em membros inferiores e instabilidade postural, perda de equilíbrio. Queixa de sensação de plenitude gástrica, às vezes seguida de náusea, sem vômito. Refere ainda a dores articulares em joelhos e ombro, que limita o movimento de erguer os braços.
Por conta dessa limitação, deixou de fazer vários serviços domésticos, como varrer o quintal, lavar roupa, encerar a casa, pendurar a roupa no varal, etc. Usa óculos para perto, ouve bem. De antecedentes, ela tem um pós-operatório tardio de nefrectomia direita, há 23 anos, nega tabagismo e etilismo. O pai morreu de infarto agudo do miocárdio e a mãe está viva, é hipertensa e diabética. Ela faz uso de losartana, metoprolol, metformina, glibenclamida, furosemida, amitriptilina, fluoxetina, simvastatina, hidrocloxicloroquina, pentosifilina e velocidade da marcha 8 segundos por 4 metros. Mini mental dela 19 por 30 e a escala de depressão 7 por 15. Na avaliação da equipe, ela é uma idosa em risco de fragilidade, com declínio funcional iminente, extrato 5 para 10, comorbidades, hipertensão, diabetes, artrite reumatoide, depressão, insuficiência cognitiva leve, devido ao luto, insuficiência funcional de mobilidade por déficit de alcance e preensão, insuficiência funcional de comunicação por déficit visual, insuficiência fisiológica por déficit de saúde bucal e sono, e insuficiência por déficit de lazer. Eu vi que alguns de vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com o áudio, tá? Continuem sinalizando para nós se estiver difícil a escuta. O nosso técnico, como eu disse, já está ali a postos, já está avaliando isso, mas eu queria então só reforçar para vocês, para quem não ouviu, eu vou falar algumas coisas bem brevemente do caso e vocês confirmam para nós a escuta ok aí, tá bem? É uma senhora, 60 anos, com uma história de luto por 7 a 7 meses devido ao óbito do esposo, e ela tem múltiplas queixas, com um quadro de tristeza e desânimo intenso, uma queixa confirmada pela família de déficit assim, cognitivo, com esquecimento de recados, tendo se perdido nas proximidades da sua casa, tá? Apresenta queixas osteomusculares, com queixa de dor, de limitação do movimento, de fraqueza e tontura, o que levou a pelo menos a ocorrência de 3 quedas no último ano, tá? E em si ela faz uso, tem uma história familiar já de diabetes, de história cardíaca do pai, que faleceu, né, por um problema cardíaco, e ela tem o diagnóstico colocado de diabetes e hipertensão, tá? Então, acho que aí, no final, agora a questão das medicações foi mais audível para todos. A última, eu acho que vale a pena a gente reforçar, e isso é muito importante para os serviços que estão nos ouvindo e que não são exatamente aqui das proximidades e da 17ª Regional de Saúde. Esses casos, muitas vezes, são provenientes também do nosso ambulatório de referência que funciona no Cismepar, onde uma equipe multiprofissional procura fazer uma assessoria de apoio e orientação às equipes da atenção primária. Então, a síntese que a Verusca trouxe aqui para nós sobre os principais déficits que essa idosa está apresentando foi exatamente uma síntese realizada pela equipe desse ambulatório de referência, né? O que faz com que a gente perceba uma visão bastante ampla, né? Além das questões de patologia, que nós estamos muito acostumados a tratar, eles levantam a questão do déficit de visão, da questão da avaliação do estado cognitivo dela, né? A questão do risco das alterações de mobilidade, inclusive de preensão, que tem afetado algumas atividades do dia a dia dessa idosa, tá? Então, eu acho que, assim, é interessante a gente observar que quando eu olhei o caso, eu falei, nossa, né, uma situação um pouco unindo várias
morbidades, e quando você olha a idade da pessoa bastante nova, eu considero, né? 60 anos, quer dizer, ela está entrando agora na faixa etária realmente do idoso e já apresenta um quadro de comorbidades bastante amplo, que realmente eu acho que foi muito prudente que a equipe da UBS demandasse no sentido de nós tentarmos reverter esses quadros, né? E aí com certeza a gente vai ter aí alguns ajustes na parte medicamentosa, o professor Cabreira vai tratar disso, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que foi muito providente, que a equipe fez isso no relato do caso logo no início, nos informar que o estado de tristeza e desânimo tem a ver com um fato episódico recente de óbito, de luto, né, na vida dessa idosa. Então, eu acho que isso é um aspecto importante. A gente não vai, com certeza, desmerecer todas as patologias que ela tem, mas nós temos que olhá-la agora, exatamente nesse momento, nesse contexto dessa vivência do luto, que pode exatamente estar agravando algumas queixas, agravando alguns sinais e sintomas, né, devido talvez aí uma tristeza intensa, né, a gente tem uma avaliação do quadro depressivo dela, que a escala de depressão demonstrou realmente uma tendência depressiva. Isso se feito agora, a gente tem que contextualizar com a presença do luto, mas de qualquer forma, nós temos que olhar para essa idosa como uma idosa agora depressiva. Então, como que a gente intervém nisso, cuida disso e ajuda para que os efeitos de toda essa situação não piore ainda mais os quadros clínicos que ela tem associado, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante e a gente fica muito feliz que a equipe tenha trazido isso no caso, porque em outras situações a equipe talvez nem se referiria a isso, né? A gente muitas vezes não estava tão alertado para essa sensibilidade para o contexto total familiar que os idosos apresentam, tá? Eu vou passar agora um pouquinho ali para o professor Cabreira. Com certeza ele vai fazer uma análise agora, né, do quadro clínico, vai envolver algumas sugestões aí para nós e depois nós vamos ampliando os nossos debates, tá? Eu quero reforçar que os que estão de longe nos ouvindo podem com certeza incluir aí suas sugestões também nas intervenções que nós possamos propor para essa idosa, tá bem? Bom, gente, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos vocês aí em rede, né? Eu acho que a Universidade de Novo, a gente tem que estar sempre celebrando isso, né? A universidade, junto com os serviços e junto com todo mundo, né? Que está querendo qualificar esse atendimento às pessoas idosas, né? Que a gente tem tanta gente aí, né? Todos os nossos serviços estão cheios de idosos e essa tentativa de qualificação. E você vê que juntos nós somos melhores, né? Então, quando a gente se reúne, quando a gente conversa, discute, eu acho que isso faz da gente uma pessoa, um profissional melhor depois dessa tarde, né? Então, vamos lá, olha só que interessante, né? A professora Mara colocou uma coisa muito importante e que revela quanto é heterogêneo este envelhecimento. Se nós contássemos essa história sem dizer a idade, todo mundo ia falar que tinha 80 anos. Não tem 60 anos. Então, como é heterogêneo, como o envelhecimento ele depende da história de vida, quando o envelhecimento depende da conjuntura em que o indivíduo está vivendo, como esse envelhecimento ele pode trazer... E quando a gente fala cara de gente envelhecida, não estamos falando da fotografia dela, não. Nós estamos falando de alguém que tem dificuldade para andar porque cai, nós estamos falando de alguém que não enxerga direito, nós estamos falando de alguém que já não faz mais nada fora de casa, nós estamos falando de alguém que está precisando da demanda da atenção de saúde o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que a professora Mara apontou e que eu acho isso é fundamental. Então, para que a gente tenha
claro o que é uma idade cronológica, quando é que o indivíduo nasceu, e uma outra o que é uma idade biológica. E a gente podia avançar na idade social, na idade afetiva, né? Quer dizer, então a gente poderia, vamos pensar, o passar do tempo, ele é muito proporcional à história de vida da gente. Mas olha, outra coisa interessante, né? É uma paciente que está fazendo um quadro de depressão por luto. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente fala assim, olha, mas é muito normal que a gente fique depressivo quando a gente perde o marido. É verdade, é muito normal que a gente fique triste, que a gente fique desanimado, que a gente passe um tempo sem querer comer, que a gente passe um tempo sem querer dormir ou dormindo demais, que a gente passe um tempo tomando remédio de maneira errada, tá certo? O problema é assim, de quanto que é esse tempo, né? O que a gente faz na clínica é o seguinte, passou de 2 meses, está progredindo o sintoma, essa depressão merece uma intervenção farmacológica. Ela merece uma intervenção farmacológica. E essa paciente, nós não temos os dados aqui, mas provavelmente aquela fluoxetina, ela já vinha tomando antes, então ela já tinha uma história de depressão que antecedia essa viuvez. Quando ela reclamou mais do sono, foi acrescentado a amitriptilina, no objetivo de melhorar a atenção para a depressão. Então, a gente não pode esperar, gente, no luto, que o tempo só resolva o problema. A farmacologia é bem-vinda, mas, de novo, uma farmacologia adequada. Quando a gente olha aqui depois o plano terapêutico da equipe, eles se atentaram a isso. Tanto é que eles puseram como prioridade número 1 a desprescrição, por exemplo, da amitriptilina. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico. E o tricíclico, ele faz com que a gente tenha até uma piora da cognição, que é do funcionamento cerebral. Então, é muito bem adequado essa retirada da amitriptilina. Só que é fundamental que a gente trate, que a gente ofereça uma proposta de tratamento para essa senhora. Tá certo? Então, me parece que era uma depressão crônica e que com o luto nós potencializamos. Mas eu acho que a questão importante também aí é esse déficit cognitivo. Porque nós sabemos que os remédios pioram o déficit cognitivo, nós sabemos que a depressão piora o déficit cognitivo, nós sabemos que é o indivíduo que muda o estilo de vida, muda a vida, para de frequentar os lugares, para de fazer as coisas, também piora o déficit cognitivo, só que nós temos um problema, né? A característica dessa queixa de memória é uma característica relevante, ela se perde em alguns lugares. Outra coisa, as pessoas estão dizendo que ela está mais esquecida. Então, assim, não me parece um déficit cognitivo contaminado pela depressão, induzido pelo medicamento. Me parece que ela também tem um déficit cognitivo. E aí eu quero chamar a atenção, gente. A gente tem que ficar atento a depressões que a gente não consegue recuperar, porque isso pode ser um sinal da doença de Alzheimer. Tá certo? E a gente pode chamar a atenção para uma outra coisa. A gente conhece algumas demências que não têm nome de doença de Alzheimer e que estão associados à queda, que é a demência de corpo de Levy. Tem algumas que estão associadas à instabilidade postural, e aí seria importantíssimo medir a pressão deitado e sentado, que é a atrofia de múltiplos sistemas, tá certo? Então, me parece, pelo que nós estamos vendo aqui, que nós temos 2 situações, e que as duas, uma piora a outra. Nós temos um déficit, um distúrbio de humor, depressão, piorada pelo luto, tá certo? E nós temos um déficit cognitivo, provavelmente, eu acho que a gente pode chamar isso de demência, tá bem? O minimento de 19, ele é ruim, ela tem só 2 anos de escolaridade, mas eu imagino que a escolaridade formal dela não é proporcional à escolaridade efetiva dela, à capacidade de alfabetização. Me parece, né, estou chutando aí, que essa senhora deve ter um nível de formação um pouco melhor do que alguém que teve 2 anos de escolaridade formal. Né? Pela faixa etária, por ver onde ela morou, tomando os remédios que toma, dificilmente ela vai ter uma escolaridade tão baixa assim. Então, 19 é um número importante no mini exame do estado mental. Então, me parece que ela tem uma demência e tem também uma depressão. E aí, essa questão. Nós vimos aqui no plano de cuidado
que a equipe teve uma preocupação muito grande em desprescrever medicamentos que alteram. Então, olha só, chamaram a atenção para a amitriptilina, que piora a cabeça e que tem efeitos colaterais para o indivíduo idoso. Chamaram a atenção para a fluoxetina, que tem uma meia-vida muito longa, dura muito tempo dentro do indivíduo idoso, só que a gente tem que desprescrever e prescrever alguma coisa. Né? Nós não podemos deixar a depressão sem o tratamento farmacológico. Né? Então, eu acho que ela merece aqui, por exemplo, um medicamento, também um inibidor seletivo, né? Que se não for a fluoxetina, pode ser a sertralina ou pode ser o citalopram, mas neste contexto, até daria para deixar a fluoxetina, mas associar um medicamento para ser tomado à noite. E a equipe aqui fez uma proposta muito interessante. A equipe propôs a mirtazapina. A mirtazapina é um medicamento que atua num outro lugar, fora a fluoxetina, não tem efeitos para a cognição e aumenta o sono e melhora a parte nutricional também. Então, eu acho que a gente tem que tratar a depressão. O que trata primeiro? A memória ou a depressão? A memória, porque tem muito... a depressão, porque tem muito mais chance de ser efetivo esse tratamento do que da memória. E aí a gente vê o tanto que sobrou de déficit cognitivo depois. Só queria chamar a atenção para mais uma coisa. Quando a gente começa a pegar um indivíduo, olha só, idoso, jovem, tá certo? Mas com uma idade biológica bastante avançada, com risco de fragilidade, perdendo peso, controlando o diabetes, a gente fala, pera um pouquinho, será que dá para a gente não controlar tão intensamente o diabetes? Ela está com uma hemoglobina glicada, que não foi dita, de torno de 6. É baixa, quer dizer, está bem controlado. E a gente poderia tentar tirar a metformina ou diminuir a metformina, porque a metformina é um baita de um remédio, primeira opção para tratamento de diabetes, só que contribui para a deficiência de absorção de algumas vitaminas e piora o peso. Então, eu acho que também me chamaria a atenção essa interferência na metformina. Agora, essa questão da família é muito importante. Quer dizer, quem é que está cuidando? Né? Quem é que está administrando, fazendo uma gestão da casa dessa pessoa? Porque sistema nenhum do mundo consegue dar conta dessas demandas dentro de casa, gente. Então, me parece que ir para o ambiente familiar, ver quem é que está tendo essa possibilidade, eu acho isso muito importante. Então, só para resumir, professora Amara, então, acho que a depressão deve ser tratada da maneira que foi, né? Ela tem uma demência também e eu faria um ajuste do tratamento para o diabetes. Sim. Eu acho que uma outra coisa que me chamou a atenção no caso, né, assim, vou só tentar ler aqui para aqueles que não nos ouviram, além de toda essa queixa que a gente já discutiu um pouco, dos déficits de sono, de irritabilidade, de tristeza, o déficit de memória, que ela já está apresentando alguma dificuldade até funcional, ela tem um conjunto de queixas outras aqui, né, Cabreira, só para a gente lembrar que isso é muito frequente no idoso e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem uma tendência a tentar medicalizar cada queixa que o idoso tem. E isso, ao invés de ajudar, pode complicar, né? Então, nesse ponto também, fica aí o nosso elogio para a equipe que propôs aí uma adequação terapêutica, tentando buscar um equilíbrio e dando um tempo para checar até que ponto essas queixas todas podem irem, assim, numa sinergia, se adequando e diminuindo, porque ela tem queixas de plenitude gástrica com possíveis náuseas e vômitos, né? Ela tem queixa de dores articulares, ela tem queixa de limitação nos movimentos de braços superiores, o que está interferindo na funcionalidade dos cuidados na casa, como o Cabreira já trouxe. Ela tem queixas de dores nas grandes articulações, principalmente de ombro e joelho, né? Então, isso realmente nos chama a atenção. De novo, vem aquela questão que a gente colocou, com 60 anos, ela aparentemente, essas queixas, a gente não pode esquecer que pode estar também tendo um efeito de sinergia com o quadro depressivo, né? E aí isso potencializa as sensações e a percepção de dores, mas até mesmo no exame físico, a equipe reforçou que ela tem
deformidades, principalmente na região do joelho, com crepitação do joelho. Então, assim, chama a atenção de um potencial desgaste articular que pode estar localizado nas principais articulações, como joelho e ombro, mas que de alguma forma já está limitando funcionalmente de maneira muito intensa essa idosa, né? E aí nós temos que lembrar que, especialmente as medicações que vão envolver o controle do quadro depressivo, pode ajudar a minimizar um pouco a queixa dolorosa, mas é importante que a equipe continue avaliando isso, né? E percebendo até que ponto é necessária alguma intervenção álgica ou não, para que a gente possa manter o máximo a funcionalidade dessa idosa. E aí é interessante a gente observar, porque a circunferência de panturrilha não é uma circunferência ruim, é de 34, quer dizer, ela ainda tem uma estrutura de massa magra ali viável para um potencial fortalecimento de músculos, o que nas questões de artroses, de grandes articulações, é muito importante. E a equipe no plano de intervenção também propôs isso, tá? Que além de todas as adequações medicamentosas que o Cabreira propôs, que a fisioterapia e a equipe do NASF procurasse estimular, assim, exercício de fortalecimento muscular, porque para a gente avaliar se controlados os efeitos medicamentosos que possam estar piorando o quadro de tonturas e potencial risco de queda, se a gente garantir um fortalecimento muscular, se isso também não nos ajuda no controle da funcionalidade de membros, né? Então, isso é importante a gente lembrar, porque muitas vezes também a equipe fica tão impactada com as queixas principais que vêm da família, que é a depressão, que é o esquecimento, e esquece de cuidar desse conjunto todo da integralidade da assistência ao idoso, que passa pela questão também dessas queixas articulares, né? E aí, assim, pelo menos aqui, me parece que não veio nenhum exame específico para a gente avaliar se essas queixas têm uma história aí clínica que valeria a pena uma intervenção mais intensa, mas de qualquer forma elas estão impactando na funcionalidade dessa idosa, né? É claro, como eu disse, a gente trabalhando conjunto, essas coisas também devem melhorar, mas estão presentes. E essa questão da plenitude gástrica, eu acho que é uma coisa assim, essa pode ser uma queixa que a gente fala, não, isso não deve ser nada, mas a gente precisa avaliar também, isso pode ser um efeito colateral de uma medicação, o que será que está causando isso? Porque são pequenos desconfortos que vão também minando a alegria do dia a dia dessa senhora, né? Ainda no início da sua idade aí de idosa mesmo, ok? Deixa eu só comentar? Eu quero só reforçar isso que a professora Mara colocou, como os sintomas, quando a gente está diante de um paciente com depressão, a gente sabe que o paciente, principalmente o paciente mais idoso, ele apresenta uma depressão misturado com sintomas físicos, né? Seja dor de estômago, seja dispepsia, seja dores, seja tontura, desequilíbrio. E a gente comete dois erros que são comuns, né? Ou a gente não olha para esses sintomas e acha que tudo é depressão, tá certo? Isso acontece. Ou a gente fica olhando demais para esses sintomas e esquece de tratar a depressão. E aí a gente faz uma polifarmácia, né? Então é uma coisa interessante. Então a saída para isso é racionalizar. A saída para isso essa plenitude gástrica tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação, tá bem? E gente, olha, eu queria até propor para todo mundo que está nos ouvindo, está acompanhando, como nós estamos em rede, eu acho que a gente precisa escutar vocês. Eu queria que vocês colocassem nos próximos 30 segundos aí as opções que vocês fariam, o que vocês fariam a mais, e a gente vai ler. Mas eu queria chamar a atenção, então, só para os medicamentos, eu vou lembrar de novo o medicamento. Olha, está tomando para pressão losartana e metoprolol, tá bem? Para diabetes, glibencamida e metformina, até 3 por dia, tá bem? Estava para depressão, a fluoxetina e a amitriptilina. Ainda tem o colesterol, a simvastatina.
A hidroxicloroquina está sendo por causa dessa artrite. E lembrar que a hidroxicloroquina pode impactar também na questão da acuidade visual, né? E a pentoxifilina, que é um vasodilatador, que a gente sabe hoje que ele não tem uma relevância tão grande e ele pode dar efeitos colaterais. Então, o que eu ia propor é que num momento de crise como essa, a gente tirasse medicamentos que não são essenciais, né? Então, ela daria para ela ficar, por exemplo, tratando a hipertensão arterial com losartana, metoprolol, deixa a furosemida para saber se vai ter edema ou não, né? Fazemos aquela mudança no esquema antidepressivo, mantém a fluoxetina e acrescenta a mirtazapina, mas assim, a hidroxicloroquina poderia deixar de lado, a pentoxifilina poderia deixar de lado e até a simvastatina, nesse momento, poderia deixar de lado, por conta das dores que ela podia dar, por conta da mistura, da interação medicamentosa. Então, não é um crime nenhum, gente, a gente de vez em quando fazer uma pausa em alguns medicamentos que a gente ia tomar para a vida toda, né? E a equipe de saúde, não só o médico prescritor, porque cabe ao médico a prescrição, mas cabe toda a equipe de saúde, né, o monitoramento, o aconselhamento, a identificação de efeitos colaterais. Então, isso é uma coisa importante para a gente identificar. Eu tenho a impressão que nós estamos com alguma dificuldade de comunicação, porque eu não recebi nenhuma sugestão, né, nesse desafio. É verdade, ninguém tem sugestão nenhuma ou ninguém está conseguindo colocar essa proposta no nosso chat, tá bem? Aí, ó, o nosso técnico diz que está tudo ok, agora vocês têm que provar para nós que está realmente. Né? Alguém gostaria de colocar alguma dúvida, alguma sugestão em cima desses aspectos que a gente colocou? Quais seriam as outras possibilidades de intervenção nesse quadro dessa idosa? Eu estou puxando o caso aqui, enquanto vocês pensam aí, eu vou olhar uma questão aqui. Eu acho que vale a pena, Mara, valorizar o plano de cuidados. Né, olha, vamos valorizar o plano de cuidados que foi estabelecido pelo Sismepar, né? Então, você vê que interessante, quando a gente encaminha um idoso, né, para um serviço referenciado, quer dizer, é interessante o que a gente vai ter de resposta. E olha só que interessante que foi essa prioridade 1, adequação de medicamentos, né? Que é uma coisa interessante. Já na adequação de medicamentos, já foi até colocado aqui, olha, a paciente tem condição de comprar a mirtazapina? Eu acho muito importante essa discussão, porque a mirtazapina não está no Rename, tá certo? Só que dentro do arsenal terapêutico que a gente tem disponibilidade no Rename, a gente não tem mais do que tricíclico e a fluoxetina. Então, para a gente avançar aí, seria a questão da mirtazapina, tá bem? Ela não custa tão caro, tá certo? Mas realmente é um medicamento que tem que ser comprado fora disso, né? E a segunda prioridade da equipe é a prevenção do déficit de sono, né? Que aí talvez a mirtazapina, eles propuseram a mirtazapina, poderia estar mexendo com isso, né? Olha, a prioridade 3 foi tratamento com especialidades, por exemplo, a questão da oftalmologia, né? Que é um cuidado que a gente não consegue como clínico ter essa opção. E eles pensaram até em fazer o encaminhamento para o grupo de diabetes. Interessante que o diabetes, assim, não vai ser difícil controlar. E a prioridade 4 é prevenção de queda. Você veja, né? Porque se alguém colocasse essa prioridade como 1 ou 2, também não estaria errado, não. Né? Você vê como é importante a prevenção de quedas. E a prioridade 5, prevenção e o avanço do quadro de depressão. Eu diria que sem tratar a depressão, a gente não consegue mais nada, tá certo? Então, eu não colocaria numa ordem de prioridades, mas essa quinta aqui é muito importante. Olha aqui, ó, o comentário, ó. Doutor, eu, da minha parte, gostaria de saber se ela já está realizando fisioterapia. Talvez a participação em algum grupo do NASF possa minimizar a depressão
diminuir as queixas álgicas. A gente tem vários estudos sobre isso, né? A depressão, ela se beneficia demais de medidas não farmacológicas. Demais, né? Essa paciente foi encaminhada, assim, né? Para a equipe do NASF, né? E olha aqui, além do plano de cuidados da equipe, seria interessante incluir num programa de atividade física na comunidade, para o convívio da comunidade. É também uma outra coisa bastante relevante. A minha impressão é que essa paciente está um pouquinho travada ainda para a gente propor esse tipo de atividade. Né? Eu não sei, eu tive essa impressão lendo o caso. E muitas vezes a gente faz isso, olha, eu estou vislumbrando a senhora mexendo lá no grupo do idosos, eu estou pensando na senhora fazendo muito mais coisa, mas nesse momento eu preciso dar uma destravada em algumas coisas importantes. Né? Eu acho que foi interessante. Estão me ouvindo com esse microfone também? Ok? Tá? Então tá. Eu acho que foi interessante essa questão da medicação, né? Eu até estava aqui olhando o caso, a gente, claro, não é isso que garante a viabilidade do acesso à medicação que terá que ser comprada, mas essa é uma idosa que tem pelo menos 4 filhos, tá? Então, se a gente considerar que no conjunto das medicações, praticamente todas vêm do pacote da Rename, e somente uma a gente está propondo fora desse pacote, aí também eu queria só reforçar que é importante a equipe da UBS avaliar isso com a família, que aparentemente é uma família presente, né? A gente tem relatos aqui falando do que a família acha da funcionalidade dessa idosa atualmente. Então, às vezes a gente também, é importante esse diálogo, porque se houver uma mínima condição na família de manter essa medicação, e a gente precisa puxar a responsabilidade sim de filhos para tentar nos ajudar numa terapêutica um pouco mais adequada, né? Aí a questão dos grupos, em verdade, nós não temos exatamente aqui no relato esse caso, mas o Cabreira lembrou bem que a equipe, no plano terapêutico proposto, propôs isso, que ela fosse encaminhada para um grupo de diabetes. Então, vejam, né? Isso também é uma coisa importante, e aí a gente quer reforçar a importância das equipes que recebem esses idosos depois que encaminham eles lá para o centro de referência, que eles realmente procurem olhar para os planos terapêuticos, procurem viabilizar as atividades ali propostas, até para que na sequência a gente possa avaliar, né? Deu resultado a fisioterapia, a mudança da medicação, diminuiu as queixas de tontura, o risco de queda, né? Porque se a equipe do Cismepar escrever, mas ninguém lá na UBS conseguir tentar implementar as coisas, acaba que a gente fica num jogo de perguntas sem respostas, né? Então isso é muito importante mesmo, que, assim, o grande objetivo, veja, nós estamos falando de uma idosa de Rolândia, que com certeza não vai poder vir aqui para Londrina fazer a sua fisioterapia. Então, cabe sim ao NASF, lá na UBS onde ela está, tentar fazer essa orientação física ou encaminhamento para um grupo e para uma fisioterapia adequada, tá? Tem mais uma pergunta ali, olha, né, Cabreira? Eu acho que foi levantada uma questão importantíssima, muito importante, né? Será que não seria melhor, está escrito aí, desprescrever a glibencamida e manter a metformina? Sem dúvida nenhuma, olha, quando a gente escolhe os remédios para diabetes no idoso, a metformina é a primeira indicação sempre, sempre. Quando que nós vamos dar uma sulfonilureia, que é a glibencamida, né? Que é um medicamento que vai estimular a produção de insulina? Então, o que eu estou dizendo, o que eu estava falando é o seguinte, em relação aos medicamentos para diabetes, né? É muito importante essa ideia. Olha, mas será que não era melhor manter a metformina e desprescrever a glibencamida? Então, na hora de indicar, começamos o tratamento, vamos adequar o tratamento, prioridade máxima, metformina. Sulfonilureia, que é a glibencamida, ele vai ser plano B, plano C, plano D, tá certo? É importante a gente fazer o seguinte, só que neste caso agudo, que ela está frágil, perdendo peso, não se alimentando bem
e tendo queixas gástricas, a proposição de diminuir a metformina de 3 para 1 e observar a glicemia e mantém a glibencamida por enquanto. Eu quero chamar a atenção que a glibencamida é um medicamento que a gente evita em idosos pelo tempo de meia-vida muito longo. Existe uma outra sulfonilureia, também baratinha, que chama glicazida, que é melhor até do que a glibencamida. Mas neste caso, na urgência, sabe quando você chega na casa da pessoa e está tudo bagunçado, você fala, olha, tudo bem, eu estou vendo aqui que tem uma bacia jogada na sala, mas eu vou dar prioridade para outras coisas. Deixa a bacia errada jogada na sala, eu vou limpar outras coisas. Então é mais ou menos isso. Então vocês estão corretíssimo. Neste caso, eu diminuiria a metformina para ver ela comendo, para ver ela ganhando peso, para ver ela melhorando. Aí, segundo plano, ajustar o diabetes, porque parece que está todo mundo concordando que nós estamos com um controle exagerado do diabetes, que está sendo ruim. Eu quero chamar a atenção para a pentoxifilina, gente, ela é utilizada para insuficiência arterial, mas temos outras opções. A pentoxifilina não mostra ser melhor que placebo e a pentoxifilina tem muito efeito gastrointestinal. Então, assim, não tem justificativa para se usar a pentoxifilina hoje, tá certo? Tá bem? Um para cada, vamos ver se esse funciona, tá? Bom, eu acho que assim, no geral, a gente discutiu os aspectos principais desse caso, né? Eu estava pensando aqui, Cabreira, que uma coisa que você comentou lá dos tipos de demência, e existe uma tendência, até pela mídia, né? A mídia sempre fala em idoso e demência fala de Alzheimer, né? Mas eu acho que vale a pena, o Cabreira levantou a questão da doença de Levy, mas a gente também tem uma história aqui de uma idosa com várias alterações metabólicas, né? Que poderia ser aí também uma das causas de demência, que é o tipo de demência que a gente chama da demência vascular, né? Agora, em verdade, só para que a gente realmente assim, possa ter claro, o mais importante neste momento exatamente não é a gente tipificar qual demência nós estamos diante, né? Mas ir tentando manter uma terapêutica farmacológica, uma terapêutica não farmacológica adequada para tentar aumentar cada vez mais a funcionalidade dessa idosa, né? Então, assim, como a gente viu, pequenos ajustes na terapêutica farmacológica, a intervenção da fisioterapia, as orientações de socialização dela podem fazer um efeito a curto e médio prazo que nos deixe mais tranquilo para depois avaliar as possíveis diagnóstico mais preciso da demência. Agora, vale a pena a gente sempre ter claro que nos parece, né, que essa idosa hoje mora sozinha, os filhos no relato, não há nenhum relato de que alguém mora com a idosa, então isso também é uma coisa interessante que a gente possa orientar gradativamente a família na medida em que esse quadro depressivo ou esse quadro de poliqueixa se estabilize um pouco, a observação para a segurança dessa idosa. Né? Se esse quadro de queixas cognitivas persistirem, esse risco aí de deslocalização, né, que ela teve, seja muito bem observado com a família, porque muitas vezes a gente também, na preocupação e na correria do dia a dia, releva alguns riscos, e isso pode trazer uma desagradável surpresa para essa família no momento futuro, né? Então, feitas essas adequações, investido muito na funcionalidade dela, cuidando que a continuidade dos tratamentos mantenha ela metabolicamente estável, aí o segundo passo a médio prazo é a gente cuidar realmente do acompanhamento desse quadro demencial possível aí instalado e da segurança dessa idosa, tá bem? Então, a turma que está aqui atrás de nós, só para vocês saberem quem são esse pessoal que está aqui, tá? São todos eles hoje nossos alunos, desde a área da graduação até a pós-graduação. Então a gente queria ouvir vocês gostariam de comentar alguma coisa a mais do caso? Alguém tem algum comentário? Pensa lá. Ó,
Vou cutucar eles aqui. Nós temos enfermeiras, futuros médicos, futuros fisioterapeutas, uma equipe completa aqui atrás de nós já, né? Alguém teria alguma sugestão mais? Gostaria de comentar alguma coisa que chamou a atenção? Só queria chamar a atenção, Mara, você vê a importância do sistema de saúde, da equipe de saúde, olhar com uma atenção para essa paciente. Paciente que chega a uma situação como essa, morando sozinha, se ela não tiver uma equipe de saúde que olhe para mais coisa e não simplesmente peça exame e trate remédio, o que vai acontecer com essa senhora nos próximos meses? Ela provavelmente vai precisar de uma institucionalização. Você vê a importância da nossa, né? Esse pessoal, o ACS que vai na casa dela, discutir isso lá na equipe, mandar para o centro de referência, para a CISMEPAR, para avaliar isso, porque se a gente conseguir reverter isso, nós vamos evitar uma institucionalização precoce e imaginar ainda os grandes eventos que podiam estar acontecendo com ela, uma aceleração da demência, quedas, fraturas, né, infartos, AVCs. Então, assim, você veja como nós temos importância. E a importância, mais do que nunca, neste caso, fica bem claro que a importância não está na escolha de remédio, mas na abordagem, né, no acolhimento. Né? E a gente tem aprendido muito com esses casos, porque mostrando mesmo que o acolhimento é uma coisa importante. E aí, gente, deu tempo para pensar ou não? Vamos lá. Alguém lembraria de algum... Lucas lembraria de algum remédio a mais? Alguém daria algum remédio? Tá numa caixinha de remédio a solução dessa senhora? Não, né? Parece que fica claro que não está numa caixinha de remédio, né? Mas então, eu acho que aí nós precisamos da solução de vocês também. Eu vou aproveitar esses últimos minutos que estamos juntos. Se alguém tiver alguma ideia, quiser dar alguma sugestão para a gente, né? Nós estamos agora nesse segundo semestre com várias atividades que serão propostas pelo grupo de envelhecimento da UEL, em parceria com outras instituições na cidade de Londrina, tá? Dentro desses eventos, dessas proposições que nós vamos fazer, especialmente a maioria se concentra no mês de setembro, tá? Onde nós vamos fazer várias atividades relativas à doença de Alzheimer e no mesmo mês de setembro, nos dias 12 e 13, nós teremos os simpósios sobre o envelhecimento que anualmente o GCEM tem proposto para todos vocês, tá? Neste ano, especialmente, nós vamos fazer uma proposição na programação do evento em parceria com um grupo de pesquisa que também faz parte do GCEM, muito vinculado à área da educação física. Então, a gente vai discutir muito a questão da funcionalidade, a questão de atividades que a própria universidade pode propor no processo de envelhecimento ativo dentro da nossa sociedade. Então, agora já estamos iniciando os nossos processos de divulgação. Quando vocês receberem nossas mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail, nos ajude a divulgar, tá? E preparem aí os seus trabalhos, os seus relatos de experiência para estar conosco aqui na universidade no dia 12 e 13 de setembro, tá? Nos links que vamos enviar para a divulgação, vocês vão poder ver lá todos os prazos e regras de inscrição de trabalhos, ok? E eu quero estimular que vocês também comecem a pensar nessas proposições no espaço de vocês aí. Setembro é um mês vinculado mundialmente à conscientização sobre a doença de Alzheimer. Em Londrina, acho que nós já estamos na 4ª edição do que chamamos de Setembro Lilás, que é um mês que a gente trabalha várias atividades para a conscientização sobre a doença de Alzheimer, e isso é uma coisa que vocês aí também, no espaço de vocês, podem pensar em fazer algumas coisas, tá? Nesse sentido, eu quero reforçar que, como eu disse no início, para quem conseguiu nos ouvir, ter conexão confirmada um pouquinho depois da minha fala, nós
continuamos até o final do ano com as nossas segunda opinião em saúde do idoso. A nossa próximo encontro aqui com vocês, sempre no mesmo link, tá? Nós temos enviado a divulgação, mas vocês podem salvar o link aí, porque o link é sempre igual para as nossas conferências e para a nossa segunda opinião. Vai ser no dia 6 de setembro, ok? Então, assim, considerando que dia 7 ficou no sábado mesmo, ninguém vai viajar, estejam conosco no dia 6, sexta-feira, tá? Nós vamos estar discutindo um outro caso na semelhança do que fizemos hoje aqui e nos ajude a divulgar para outros profissionais e incorporem na equipe de vocês essa agenda, tá? As nossas próximas discussões na segunda opinião da saúde do idoso vão ocorrer dia 6 de setembro, dia 4 de outubro e dia 1º de novembro, ok? Então, eu acho que, como ninguém mais teve dúvidas ou sugestões, alguém quer falar alguma coisa? Fale. Ah, boa pergunta. Eu queria saber se essa paciente faz acompanhamento nutricional, porque ela tem um IMC de 26, que significa que ela tem um leve sobrepeso, mas ela tem uma síndrome metabólica bem importante, né? Então, talvez isso esteja influenciando na astenia que ela tem. Com certeza. Muito bem lembrado, obrigado pela sua lembrança. Olha, que nós lembremos aqui nas nossas intervenções terapêuticas, não está citado exatamente o acompanhamento nutricional, tá? E eu acho que você lembrou muito bem, né? Os NAFs têm nutricionistas, isso não... Como ela disse, ela não é exatamente uma pessoa obesa, né? Mas ela tem um processo de um pouquinho acima do padrão da normalidade e que às vezes com pequenos ajustes de dieta pode ajudar tanto no controle desse início aí de uma possível obesidade futura e também para o controle da diabetes, tá? Então eu acho que assim, muito bem lembrado, eu acho que isso tem que ser feito gradativamente, associado à melhora do quadro depressivo, uma melhora da autoestima, vamos estimulá-la ao autocuidado com uma dieta muito bem orientada e a nutricionista é aí um membro da equipe muito importante nesse papel, ok? Obrigado, muito obrigado pela sua intervenção. Deu? Ok? Então, tá vendo que bom? A gente deu alguns minutos e nós lembramos de algo importante que ninguém tinha falado, ok? Então, nós vamos encerrando agora a nossa conexão com vocês nessa nossa segunda opinião. Esperamos que vocês possam continuar firmes aí num bom final de semana, que aqui no Paraná, em algumas regiões, vai ser um pouco frio, mas independente disso, o frio passa e nós continuamos firmes com os nossos trabalhos, ok? Nos encontramos novamente no dia 6 de setembro aqui na segunda opinião. Vamos estar divulgando o máximo possível para quem está na cidade de Londrina a programação do Setembro Lilás e as conexões para a inscrição no nosso simpósio. Obrigada a todos.